Olá, sétimo ano. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Nessa aula, nós vamos falar da Baixa Idade Média, que compreende os séculos XI até o século XV, certo? Então, do ano 1001 até 1500, esses 500 anos aí, né? As cruzadas que nós vimos numa aula anterior, elas acompanham esse período da Baixa Idade Média, tá? Elas se inserem na Baixa Idade Média e, conforme a gente já falou, elas estimularam o comércio na Europa, né? O comércio de sedas e especiarias, tá? Que vai ser um dos impulsos aí para esse movimento do renascimento do comércio e das cidades, mais conhecido como renascimento comercial e urbano. Então, olha só, qual o contexto em que ocorre aí o renascimento, o ressurgimento das cidades, né? Por que as cidades vão ganhar maior importância? Por que o comércio vai voltar a ganhar importância? A partir do século XI, as invasões bárbaras acabaram na Europa. Não porque os bárbaros fossem bonzinhos, é que eles tinham criado uma série de reinos germânicos na Europa, né? Eles já estavam inseridos, né, nesses territórios. Como já não tinham tantas guerras, europeus começaram a viajar para o Oriente e lá eles entraram em contato com outros povos, como bizantinos, como árabes, e trouxeram algumas inovações técnicas de lá, tá? Por exemplo, a charrua, que você vê aí na imagem, né? A charrua aí, ela é mais ou menos conhecida assim como o arado de ferro, tá? E não existia isso na Europa. Esse invento não existia na Europa, tá? Ele permitia cavar aí buracos mais fundos na terra e as sementes sendo enterradas mais fundo, ela poderia dar mais frutos, né? Quer dizer, render mais, tá? Também foi usado aí o sistema de rotação de culturas, né? Então a propriedade agrícola era dividida em três. A cada ano um campo ficava em descanso para ele se renovar, né? Outro exemplo de tecnologia aí foram as ferraduras nos cavalos, né? Que permitiam a eles aí ter mais força, render mais, tá? Também aí a questão da coleira, né, que ia no cavalo, que antes era atrelada ao pescoço, aí passou a ser atrelada ao peito, né, chamado por isso de peitoral. Também era outra coisa que permitia esses animais renderem mais na agricultura. O fato é que essas mudanças elas contribuíram para o aumento da produção agrícola, ou seja, da oferta de alimentos. Tinha mais alimentos e as pessoas começaram a morrer menos, a taxa de mortalidade caiu e aumentou a população, né? Então, aumento demográfico, tá? Crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico ele exigiu novas áreas de ocupação. As áreas ocupadas do feudo, que era a reserva senhorial, onde viviam os senhores feudais, os nobres, e a reserva servil, onde viviam os servos, não cabia mais tanta gente que foi surgindo, né? Não, havia uma demanda aí por novas áreas de ocupação, tá? Se a gente lembrar, o feudo ele tinha três partes: a reserva senhorial, a reserva servil e as terras comuns, que eram florestas, pântanos, campos abertos. Justamente essas áreas começaram a ser desmatadas, pântanos foram drenados e surgiram novos espaços urbanos ali, núcleos urbanos, chamados de burgos. Então, os burgos, preste atenção nisso, são as cidades medievais, certo? O surgimento dos burgos marca esse renascimento comercial e urbano. Então, com essa demanda por novas áreas de ocupação, também ocorreram três movimentos, na verdade. Né? Primeiro, o surgimento desses burgos nas terras comuns do feudo, né? Na reserva comunal. Cidades foram ressurgindo, antigas cidades que estavam abandonadas começaram a ser reocupadas. Algumas cidades também surgiram
de forma um pouquinho diferente. Surgiram das feiras medievais. As feiras de comércio eram feitas nos chamados nós de trânsito, que ocorria o quê? Entre as cidades, no caminho, nos nós de trânsito, nos cruzamentos das estradas. E algumas feiras, elas, primeiro todas eram temporárias, né? Elas aconteciam, por exemplo, uma vez por mês ou uma vez por semana, mas algumas começaram a ser permanentes. E aí elas também deram origem às cidades, certo? Vamos falar aqui especificamente do caso mais comum, que eram os burgos, né? As cidades medievais aí, então, eram chamadas de burgos. Essas que nasceram nos mansos comunais, né? Dentro justamente dos espaços controlados pelo senhor feudal, porque essas terras comuns também eram do senhor feudal. Nessas novas cidades surgiram as trocas comerciais e a camada dos comerciantes passou a compor uma nova camada social, que era a burguesia. Com o tempo, banqueiros, tá? Vai surgir nesse momento a atividade bancária. E donos de oficinas de manufaturas, tem um erro ali agora que eu estou vendo, donos de oficinas de manufaturas também podem ser classificados como burgueses. Então, de novo, burguesia são comerciantes, banqueiros, donos de oficinas de manufaturas. Ou seja, aqueles que não precisam trabalhar para ninguém, que são o seu próprio patrão, tá? Os burgos estavam sujeitos ao domínio do senhor feudal. Como estavam aí nas terras comuns do feudo, tinham que pagar impostos ao senhor feudal. E isso gerou, então, conflitos, antagonismos entre os comerciantes, a burguesia, e a nobreza feudal, né, ligada à posse da terra. Os burgueses tentaram garantir a liberdade para as cidades. Como garantir essa liberdade? Primeiro, eles tentavam negociar com o senhor feudal, né? Pagando uma taxa, né, uma indenização a esse senhor feudal, eles conseguiriam comprar uma carta de franquia, né? Era um documento por escrito que dava liberdade ao burgo, à cidade. Essa cidade passava a ser chamada de cidade franca, né? Cidade livre, né? Aliás, o que nos lembra, olha só, Zona Franca de Manaus, uma área livre de impostos, né? Então, olha só, nessa impossibilidade de negociar com o senhor feudal, e muitos senhores feudais não queriam dar a liberdade para as cidades, né? Porque eles perderiam aí o direito de cobrar tantas taxas, as cidades deram início a um movimento comunal. Esses burgos passaram a ser chamados de comunas, porque eles vão resistir através de armas, de luta corporal, física, né, contra os senhores feudais, certo? Então a cidade ou faria guerras para se tornar livre, ou então ela conseguiria negociar com o senhor feudal comprando a carta de franquia. Essas eram as duas formas do burgo se tornar livre. Aqui nós temos vários exemplos de burgos. Se formos à Europa, várias cidadezinhas do interior da Europa, elas se parecem com essa primeira imagem, né? Olha só, as cidades medievais, elas são bem diferentes. Elas são cercadas por muralhas, né? Então, olha só, são cidades aí com agricultura também, muitas pessoas faziam agricultura ali, né? Nos quintais das suas casas, e elas são cercadas por muralhas. Na outra imagem, você vê a cidade vista de cima. Muitos moradores viviam em sobrados, eles moravam em cima e embaixo tinham a sua oficina de artesanato ou de manufatura e muitas barracas no centro da cidade, onde ocorria esse comércio aí de rua mesmo, certo? Então a cidade era bem movimentada aí através desse comércio. Bom,
Bem, então nas cidades, o artesanato, o comércio passaram a ser as atividades principais, tá certo? Tecelões, alfaiates, né, que faziam roupas, ferreiros, que faziam objetos de ferro, sapateiros, que faziam sapatos, padeiros, os fabricantes de pães, ourives, né, que fabricavam ouro, pedreiros, né, entre outros, se agruparam em corporações de ofício. Olha só, corporação de ofício é uma associação de artesãos de um mesmo ofício. O ofício é a profissão, tá? A ocupação, certo? Cada corporação tinha um conselho de artesãos que disciplinava as atividades da sua categoria. Então, tinha a corporação dos ourives, dos alfaiates, dos sapateiros e assim por diante, tá? Esse conselho da corporação de ofício era constituído pelos donos das oficinas, que eram chamados de mestres, certo? Então, os mestres eram burgueses que eram donos das oficinas de manufaturas, ou seja, eles tinham as ferramentas, a matéria-prima, né, que era usada para fazer uma manufatura, tá? Eles tinham o dinheiro, certo? Então, olha aí, constitui a camada da burguesia. Nas oficinas de manufaturas, esses mestres, donos das oficinas, utilizavam aí trabalho assalariado, que eram os jornaleiros, os trabalhadores artesãos que recebiam por jornada de trabalho, ou por dia, ou por semana, tá? Também eram chamados de companheiros. Nas oficinas de manufaturas também tinham jovens chamados de aprendizes, porque muitas vezes se aprendia o ofício na prática. Com 10, 12, 14 anos, o jovem ia para uma oficina de manufatura e ele ganhava, por exemplo, a acomodação e a comida, né, mas não ganhava salário, tá? Passava ali a semana inteira ajudando na oficina de manufatura para aprender esse trabalho, tá? Hoje seriam assim quase que os estagiários, né? Os estagiários hoje ainda estão melhor, que ainda ganham alguma coisa, tá? Esses jovens não ganhavam nada, eram bem explorados. Então, olha que interessante. Nas cidades, surgindo o comércio, surgindo as oficinas de manufaturas. Ó, cuidado! Oficinas de manufaturas são locais onde se fazem as manufaturas. E a manufatura? Ela é um produto artesanal, tá? A manufatura é um produto artesanal, só que ela é feita por vários artesãos, tá? Diferente do artesanato, que é feito por um só, ou então só ali pela família, certo? Então, nas oficinas de manufaturas surgiu o trabalho assalariado, tá? Muito importante isso. As corporações de ofício, essas associações dos donos de oficinas de manufaturas, tinham amplos poderes para fiscalizar as suas categorias. Elas inspecionavam a oficina, determinavam o salário dos jornaleiros ou companheiros, então, basicamente, tinha um mínimo e um máximo de salário. A qualidade dos produtos tinha que ser a mesma. Então, praticamente não existia concorrência entre as oficinas de manufaturas. Essas corporações de ofício, perdão, elas recolhiam contribuições financeiras, tá, dos mestres. E com essas contribuições financeiras, elas impediam a concorrência externa. Elas mantinham um policiamento na cidade. Para que alguém se estabelecesse nessa cidade, era preciso pedir autorização na corporação de ofício correspondente. Então, um sapateiro não poderia montar a sua sapataria, a sua oficina de manufatura, se ele não tivesse autorização da corporação de ofício, certo? E ela tinha autoridade para isso, porque ela mantinha o policiamento da cidade, mantinha muitas praças públicas, ajudava as viúvas dos mestres quando esses faleciam, por exemplo, tá? Tudo com esse fundo que ela arrecadava, certo? Essa ideia, né, de não ter concorrência nessa fase do capitalismo, que vai ser chamado de capitalismo comercial, tá? Também deu origem às ranças ou ligas, que eram associações de comerciantes de várias cidades.
tá? E a mais importante dela era a Liga Hanseática ou Hansa-Teutônica, que chegou a reunir 90 cidades alemãs sob a liderança de uma que foi Lübeck e que monopolizava, quer dizer, controlava todo o comércio na região do Mar do Norte e Mar Báltico, tá? Então, olha só, aí aparecem oficinas de manufaturas, eu quero chamar atenção para uma coisa. Existe divisão de trabalho nas oficinas de manufaturas, certo? Então, você tem, por exemplo, na primeira imagem, na imagem da esquerda, uma pessoa aí justamente fazendo alguma coisa na madeira, a outra cortando, a outra, né, fazendo alguma outra coisa. Aliás, não é madeira, desculpa, é couro, né? Uma oficina de sapatos. E a segunda também parece ser uma oficina de sapatos, né? Então tira-se o molde, corta-se o couro, outro artesão costura, outro artesão vai invernizar esse sapato. Enfim, existe aí justamente essa divisão de trabalho para produzir as mercadorias em grande escala, tá? Não é o artesanato uma peça única. Não, são várias mercadorias bem parecidas, iguaizinhas, né? Então a manufatura ela é uma produção artesanal em série, né? Em grande escala, certo? Então aí as imagens mostram oficinas de manufaturas, tá certo? Onde são produzidos aí esses artigos, essas mercadorias. Bom, a Baixa Idade Média também foi um momento muito importante para o surgimento, por exemplo, das feiras, né? Então, nós vemos aí que as rotas de comércio, as estradas, elas passam a ser muito importantes na Europa. E as feiras, justamente, aí elas estavam no entroncamento dessas rotas terrestres. Onde as estradas se encontravam, ali surgia uma feira medieval, né? E como a gente já falou, algumas feiras deram origem às cidades. As principais feiras da Europa aconteciam na interligação de duas rotas comerciais, a que vinha pelo Mar Mediterrâneo e a rota do Mar do Norte e Mar Báltico, tá? Na interligação dessas duas rotas marítimas, havia aí uma feira muito importante, a mais importante da Europa, que era a Feira da Champagne, tá? Atualmente aí então seria o território da França, certo? Tinha esse nome, Feira da Champagne, porque ali era produzido um vinho chamado champanhe, inclusive, né? Era vendido nessa feira. Mas o mais importante, ali eram encontrados produtos de luxo do Oriente, que vinham lá do Império Bizantino. A gente falou que os cruzados, a Quarta Cruzada, tomou a cidade de Constantinopla. Então, por essa cidade de Constantinopla chegavam as sedas especiarias que vinham lá do Oriente. E os comerciantes italianos compravam essas sedas especiarias e revendiam para a Europa, pois na Feira da Champanhe era possível encontrar esses tecidos finos e esses temperos que conservavam a comida, certo? Ali também podia ser encontrado tecidos de lã, que vinham da região da Flandres, atualmente a Bélgica, certo? Uma região que fazia parte da Liga Hanseática, inclusive. E os tecidos de lã também eram bem caros. Para facilitar as trocas comerciais, surgiu a atividade do câmbio, a troca de moedas. Porque cada cidade, cada feudo tinha a sua moeda. Então, era preciso trocar a moeda quando um comerciante saía de uma cidade e ia para outra, tá? Daí essa atividade aí que é a do cambista, que faz essa troca de dinheiro, tá? E com o tempo, esses cambistas se tornaram os banqueiros, tá certo? Eles começaram a fazer outras operações, como o depósito, né? Eles guardavam o dinheiro das pessoas, e o empréstimo de dinheiro cobrando uma taxa conhecida como juros. Então, olha só, aqui nós vemos alguns cambistas medievais, né? Também podemos chamar de banqueiros, com essa operação aí da troca de moedas, dos depósitos aí, né? Fazendo a contabilidade. Bom, então a atividade bancária ela surgiu nesse momento. Olha que interessante que era essa troca de moedas, hein? Então havia uma rede de alianças muito grande entre os cambistas.
Se uma pessoa saísse de uma cidade na Itália em direção a uma outra na França, tá? Ela poderia procurar um cambista, né? Um banqueiro, na verdade, que lhe dava uma letra de câmbio, tá? Essa letra de câmbio, com o tempo, ela foi bem simplificada e deu origem à folha de cheque. Então, ao invés de uma pessoa viajar com muito dinheiro pelas estradas e aí ela poderia ser assaltada, você já ouviu falar do Robin Hood? Né? O Robin Hood era um nobre sem terra que ficava nas estradas assaltando as pessoas, né? E como ele surgiram vários, então era muito perigoso viajar com muito dinheiro. Então o comerciante ia ao banqueiro, depositava o seu dinheiro, pegava um documento comprovando esse depósito, que era a letra de câmbio, que mais tarde deu origem à folha de cheque. E ao chegar no seu destino, na cidade de destino, ele levava essa letra de câmbio a um cambista que já tinha sido previamente contatado, né? Já era conhecido do cambista da cidade de origem. E aí ele trocava essa letra de câmbio pela moeda local, né? Então, olha só, como que eram escritas essas letras de câmbio, né? Em nome de Deus, aos 18 dias de dezembro de 1339, pagareis por essa primeira letra, como é o uso, a Brunatio de Guido, a quantia de 472 libras e 10 soldos de Barcelona, as quais 472 libras valem 900 escudos a 10 soldos e 6 dinheiros por escudo, que me foram pagas aqui por Ricardo delle Alberti e companhia. Pagai-vos em boa e devida forma e lançai-os em minha conta. Que Deus vos guarde, Guilherme Barbieri, saudações de Bruges, né? Então, ele estava justamente falando quanto que ele pegou de dinheiro e quanto que valia na cidade de destino, né? Então, a letra de câmbio já dava toda essa garantia para quem fazia o depósito. Bom, mas havia severas restrições a essa prática bancária. A igreja, por exemplo, começou a condenar o empréstimo de dinheiro a juros. Ela afirmava que era um pecado chamado de usura. O usurário, ele estava se apropriando do tempo que só pertencia a Deus, né? Ganhando aí pelo tempo do dinheiro emprestado, não estava trabalhando. Então a burguesia ganhou um inimigo, né? Que foi a igreja. E já tinha outro inimigo, que era a nobreza, né? Por causa da liberdade das cidades. Então havia esses constantes conflitos entre a burguesia e a camada da nobreza e a igreja, certo? Essas duas camadas temiam perder o seu poder sobre a sociedade com toda certeza, né? Então, nesse momento da Baixa Idade Média, surge um novo sistema econômico, que é o capitalismo, certo? E ele surge para substituir o feudalismo, certo? O capitalismo substituiu o feudalismo. No capitalismo, há uma característica muito importante, que é a economia de mercado. A troca de mercadorias, ela visa o lucro e é feita com moedas, bem diferente da economia feudal, que era uma economia autossuficiente, ou seja, o feudo produzia tudo aquilo que era necessário à sobrevivência, né? Ele se autossustentava, certo? No capitalismo, não. Procura-se produzir excedente para a troca, né? Então, mais mercadorias que vão ser vendidas e visam a conseguir um lucro para o burguês, o capitalista, certo? A economia feudal era voltada para as atividades ligadas à terra, agricultura e pecuária. Já no capitalismo, volta-se para o comércio, né, e passa-se a utilizar as moedas. Um outro elemento do capitalismo é o trabalho assalariado que estava surgindo nas cidades. Lembrando que no feudalismo o trabalho era servil, feito pelos servos, né, que estavam sujeitos a inúmeras obrigações, que não trabalhavam por um salário, né, e sim para ficar com apenas uma pequena parte do que eles produziam, certo? A sociedade feudal, ela tinha basicamente 3 ordens, né? E era estamental, não havia chance de mudar de camada social, né? Então, primeira ordem, o clero, a igreja, a nobreza ligada à terra e os camponeses, que tinham essa função de trabalhar. Não havia como o camponês ser nobre, nem ser do clero.
Já na sociedade capitalista, há o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que detém os meios de produção, o dinheiro, as ferramentas, a matéria-prima, né? E há chance de mudar de camada social, há chance de ascensão social, ou seja, a mobilidade social, coisa que no feudalismo não existia, tá certo? Bom, eu espero ter explicado aí tudo o que era necessário para vocês entenderem melhor esse momento de transição, mas se ficaram dúvidas, por favor, me perguntem, deixem comentários no canal do YouTube, curtam, se inscrevam para receber as notificações, tá certo? De quando vem uma nova aula, mas enfim, estou aberta a toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? O conteúdo começa a ser um pouquinho mais complicado, gente. Vocês viram quanta coisa nova que está surgindo aí, é um momento importante. Portanto, tirem todas as dúvidas, ok? Um grande abraço aí, muito obrigada.